certeza que vai ser uma noite muito legal, porque eu e a Adriana, a gente tem, apesar de nós trabalharmos juntos, a gente tem muita sintonia em muitas coisas e também muitas ideias que a gente aprende um com o outro, né, Adriana? Com as nossas Verdade. experiências, né? Todos Eu os acho que dias, não é, Luiz? Todos os todos os dias. dias, todos os dias a gente está aprendendo coisa nova, não é E isso? principalmente durante essa pandemia. Essa pandemia, para mim, foi assim, o maior aprendizado da vida. Eu acho que durante esses 42 anos, eu nunca aprendi tanto em relação a esses últimos 4 meses que nós passamos aí. Foi o maior aprendizado que eu já tive. E em conviver com líderes assim extraordinários, né, que fizeram dessa pandemia algo muito excelente, conseguiu reverter a situação, não se deixou levar pela situação da crise. Então, foi um aprendizado assim para a vida, né? Vocês falavam no começo, você falava, olha, a gente vai evoluir 10 anos em poucos meses. E eu ficava pensando, como isso, evoluir 10 anos em 3, 4 meses? Hoje eu posso afirmar que é real. Nós evoluímos muito em pouco tempo. É isso aí, ó. A galera foi entrando, Adriana, tem um monte de gente entrando aí, ó. Você que entrou agora, convide um amigo, convide um vizinho. Cheque mate hoje geral, na galera toda. Hoje é dia de cheque mate na galera toda. Vamos dar um cheque nos líderes, nas lideranças e colocar você também que está aqui hoje para pensar nas novas atitudes dos líderes, líderes literalmente colocados em xeque aqui, hein, Adriano? Vamos tirar a poeira debaixo do tapete, não só falar de coisas boas que nós vimos, mas de Mas coisas depois. que você ainda não faz e precisa fazer para entrar nesse novo nível aí dessa liderança, né, Adriana? Exatamente. Nós também percebemos líderes sucumbir nesse período, né, Luiz? Quando você falou líderes em xeque, todos nós fomos colocados em xeque. E nós percebemos que alguns se destacaram, evoluíram e outros sucumbiram. Então, eu acho que o tema é muito interessante para quem é líder. A Tati colocou aqui. Eu estou Ó, pronta, pode bater. Não. Adriana, e o professor Barbosa, ele gosta de confronto mesmo. Olha lá, quero ver. A Tati vindo, ó, tô pronta, pode bater. Nós percebemos que nesse novo agora surgiu um novo modelo de liderança e acreditamos ainda até nas nossos bate-papos que muita coisa ainda vai ser transformada. A gente está num processo de transformação e esse processo de transformação vai fazer com que cada um de nós tenha um posicionamento que seja altamente impactante e transformador no nosso dia. Então você que está assistindo essa live, não perca até o final. A gente vai falar as coisas boas, mas o que não tiver legal, a gente, como a própria Tati colocou aqui, a gente vai literalmente confrontar você, porque nós acreditamos que essa live é uma live que tem o objetivo de trazer informação e democratizar de forma pura, né, Adriana? E levar você a Exatamente. uma condição de conteúdo que tanto eu quanto você, tanto eu como a Adriana, nós saiamos daqui melhores do que nós entramos. Então não é só uma live de conforto, é de confronto, né, Adriana? É isso aí, o objetivo é deixar todo mundo a semana inteira pensando, Luiz. Até a próxima live sua. Eu sempre fico pensando, toda live que eu assisto sua, eu passo a semana pensando sobre o que você falou. E hoje eu acredito que não vai ser diferente, né? Porque vai colocar a nossa liderança em xeque. Aquilo que a gente tem feito, como a gente tem liderado, de que forma que a gente tem conduzido, né? Os nossos negócios. Então, vai ser impressionante. Eu estou até ansiosa para ouvir tudo que você tem para falar. Essa é para cego vendo, mas não é só eu que vou falar, não. Você está aqui também para isso, né? O Adriano é uma pessoa que tem muita experiência, muita bagagem, muito contato com empresário, empreendedor, em diversos níveis, né? E também em diversos segmentos, então ele vai poder ajudar bastante a gente aqui nessa noite. Adriana, posso começar? Vou colocar você no fogo primeiro, hein? Pode colocar, vamos Pode lá. colocar? Ó, eu vou colocar a Adriana no fogo, depois eu vou colocar você. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou perguntar para você que está assistindo essa live, você que entrou na sala, Priscila Brito, Sinara, Tati, Nádia, Eliana, Andréia, Josi, professor Barbosa, Luciana, Mariela, Neide, todos vocês que entraram aqui,
Qual é a pior deficiência de um líder hoje para você? Escreva aí abaixo, qual é a pior deficiência, ou qual é o maior déficit da liderança hoje, quando a gente pensa em resultados, quando a gente pensa em aspectos comportamentais. Para você que entrou nessa live agora, quais são os piores aspectos de um líder nos nossos dias? Seja antes da pandemia, seja durante a pandemia e pós-pandemia, que vai piorar, hein? Pós-pandemia vai ser pior, né, Adriana? Exatamente. Eu já posso falar? Ou nós vamos aguardar o pessoal colocar? Ela já vai começar, com o que você acha, Adriana? Quais são os piores aspectos ou as piores competências que um líder pode apresentar ou tem apresentado? O professor Barbosa colocou resultado e falta de comunicação. Decisão. Vai subindo. Pode subindo aí. Mas, assim, o que a gente percebe, tanto antes da pandemia já era crítico, e durante a pandemia isso se mostrou muito, muito, muito evidente para mim, foi a falta de inteligência emocional. Nossa, Luiz, a pressão aumentou, e com a pressão da forma que a pressão aumentou, eu vi líderes desabando, vi líderes me ligar chorando, eu vi de tudo que você pode imaginar. Então você imagina, tem um monte de funcionário, um monte de gente que depende de você, e eu vi líderes completamente desesperados. Então, para mim, a inteligência emocional já era algo crítico nas lideranças. E durante a pandemia, ficou mais evidente quem tinha inteligência emocional, quem não tinha, quem sucumbiu. Então, para mim, uma das características mais críticas, né, e que ficou muito em evidência durante essa pandemia na liderança, pelo menos em todos que eu conversei, que eu acompanhei, foi a inteligência emocional. Eu vi líderes, assim, destacando durante a pandemia, fazendo como dizem, do limão à limonada, fazendo a coisa acontecer. Vi pessoas que tiveram, assim, suas metas batidas durante a pandemia, tiveram vendas até acima da média, mas porque conseguiu canalizar tudo aquilo que estava ali dentro e levar para frente. Mas vi também pessoas que sucumbiram, que não saíram, né? Não saíram nem de casa, não tiveram ideias, deixaram a empresa fechar. Eu vi empresas fechando. Então, assim, para mim, o aspecto mais crítico desse período realmente foi a falta de inteligência emocional que mas muitos líderes demonstraram durante esse período. Mas o pessoal está colocando aí, Luiz. Um monte de gente colocou aqui, colocaram comunicação, colocaram inteligência emocional, pessoas, falta de persuasão para engajamento, inteligência emocional, comunicação de forma clara, ajudar ao grupo, egocentrismo, inspiração, falta de comunicação, falta de decisão, falta de foco, comunicação, aquele que não inspira, que não ajuda a crescer, falta de comunicação, resultado, um monte de coisa aqui, um monte de respostas que eu acho que são as mais variadas possíveis. Mas eu acho que tem muita coerência, né, Adriana? Eu acho que esse processo de desenvolvimento de um líder, seja ele em qual esfera for, seja da esfera esportiva, seja no dia a dia de uma empresa, o microempreendedor, o grande empreendedor, acho que todos eles vão passar ou passaram e estão passando por muitas dificuldades, né? Por muitas dificuldades até de perceber o grupo, a equipe. Mas eu acho, Adriana, que o que aconteceu muito forte nesse período de pandemia foi que as pessoas elas começaram a perceber as suas fragilidades. As suas fragilidades, elas afloraram. Eu acho que foi isso, Adriana. Muita gente... Eu até anotei está escrevendo uma frase aqui, né? Que se você for um líder que não tiver aberto às suas fraquezas, você só vai chegar à posição mais alta ainda mais iludido. Então, se você não estiver atento às suas fraquezas, você só vai subir de cargo, só vai subir o nível, só que vai subir junto com você, sobe a ilusão. A ilusão sobe o degrau da escada junto com você quando você não trata as suas fraquezas. Então, acho que você tem total razão, André. Acho que um dos principais aspectos, literalmente, é a inteligência emocional. Acredito que a inteligência emocional é um aspecto dos mais fortes, e o que a gente já falava de que isso ia tomar proporções cada vez maiores nessa década, a gente está percebendo que literalmente é isso, né? Né, Adriana? É verdade, Luiz. Até a Eliana colocou aqui que o período só fez aparecer
algo que já havia dentro da casa, né? Então, foi exatamente isso que eu percebi que aconteceu. Então, as estruturas que já eram frágeis, né, as lideranças que já eram frágeis, só ficaram evidentes durante a pandemia. E as também que já eram fortes, que já tinham um modelo de liderança que já era seguido, tudo isso só se fortaleceu mais, só ficou mais evidente durante esse período. Foi isso que a gente acabou percebendo. E tudo o que foi colocado, Luiz, também é crítico. Realmente, a comunicação tem... Eu conheço líderes que são inspiradores, mas eles não conseguem transmitir isso para os seus liderados, não conseguem transmitir essa liderança, aquilo que eles acreditam para as pessoas. Então, até para a gente que está mais próximo, eles conseguem transmitir. Mas na hora de passar um nível abaixo, eles não conseguem influenciar, não conseguem transmitir isso. E aí aquela liderança, aquele sonho, aquela ideia de liderança fica só na cabeça dele. Então, esse foi um outro ponto que colocaram aí, que também a gente tem percebido, né, nos líderes. Só que tudo isso é algo que dá para ser trabalhado, que dá para ser... Você, né, tem trabalhado isso em nós. Então, é algo que dá para evoluir. Não o líder, ele está sempre em formação. Eu não acredito assim, esse é o melhor líder, ele já está pronto, ele não precisa fazer nada. Todos os líderes precisam ir crescendo e melhorando. Só que primeiro precisa reconhecer, né, os pontos fracos e ir trabalhando em função disso para ter uma liderança verdadeira, uma liderança que traga os resultados. Eu sempre falo que o resultado é consequência. É consequência de todo o trabalho que é feito. Mas sem resultado também ninguém sobrevive. Então, toda vez que eu falo sobre liderança, eu falo, foca nos resultados, mas não esquece de trabalhar todo o restante, porque também tem líder só focado em resultado, que não consegue trabalhar a liderança, a comunicação, trabalho em equipe, o envolvimento da equipe, e isso também acaba trazendo a longo prazo uma equipe desmotivada, uma equipe que não engaja, e não pode até trazer um resultado de 1, 2 meses, mas a longo prazo esse resultado não se mantém. Então, é muito importante trabalhar os líderes, trabalhar a liderança. Adriana, interessante você falar, né? Ó, um monte de gente que está aqui, eu sei que tem um monte de vários líderes aqui. Na realidade, todo mundo é líder de alguma coisa, né? Às vezes alguns não descobriram de quê, mas todo mundo carrega aspectos de liderança. Então, alguns só não descobrem o caminho, mas todo mundo é líder de alguma forma. A gente às vezes foge da nossa liderança, que não é o melhor caminho. Adriana, mas olha só que interessante, eu estava pensando, né? Às vezes a gente faz um esforço para contratar boas pessoas e a gente quer falar como é que essas pessoas precisam trabalhar. Eu sempre brinco com isso, né, que a gente precisa ensinar as pessoas a pensar. Então, muito mais do que você carregar pessoas no colo, é você ajudá-las a pensar de que forma que elas podem caminhar sozinhas. Então, é muito triste, né, quando você busca, né, e acho que um líder de verdade, ele aprende a deixar as pessoas trabalhar em paz. Se você é um líder de verdade, aprenda a deixar os seus liderados trabalhar em paz. Se você é um grande líder, se você deseja ser um grande líder, deixe os seus liderados trabalharem em paz. É falta de inteligência você contratar uma pessoa que você julgou ser boa ou que você acredita ser boa e ao final da história você tomar as decisões por ela. É óbvio que existe uma cadeia hierárquica dentro dos lugares para a tomada de decisão. Mas quando a gente toma decisão pelos outros, a gente não ajuda os outros a pensarem. É a mesma coisa um filho. Ele quer ter uma atitude dentro da casa. Se você não ajudar ele a pensar, ele jamais vai conseguir ter discernimento sobre aquilo que ele vai viver. Então sempre tem alguém decidido por ele. Então cuidado no seu dia a dia se você estiver acostumado. E às vezes o líder centralizador... Atenção, líderes centralizadores de plantão que vão assistir esse vídeo. Você que é um líder centralizador que vai assistir esse vídeo. Centralizadores de plantão. Não acumulem informação. Se a empresa pode morrer em você. Você pode ser a causa final da sua empresa. Você pode ser o motivo de uma empresa finalizar. Porque quando você centraliza, você torna a informação importante só para você. Saia do aspecto de importância só para você.
É isso Você mesmo, não é Luiz. não, professor, certeza, você não é. Não, Fala, e eu posso Adriana. afirmar isso de cadeira, porque logo no começo, quando você é muito jovem, né, eu me tornei líder muito jovem, você tem esse aspecto de centralizar e de achar que só você sabe fazer de forma perfeita. É o pior erro que um líder pode cometer, achar que só ele sabe fazer, que só ele entende do assunto. E aos poucos a gente foi entendendo ao longo da vida, aí você vai entendendo que aquilo que você acha que só você sabe fazer, que só você faz perfeito, que você não consegue transmitir para ninguém, é o pior erro que um líder pode cometer. E aí, quando você começa a transmitir, quando você começa a preparar outros líderes, quando você começa a soltar, né, e deixar que as outras pessoas cresçam ao redor de você, isso traz uma força para sua liderança e que você acha que vai enfraquecer a liderança, mas pelo contrário, isso vai te fortalecer como líder, vai te mostrar o quanto, se você conseguiu formar líderes tão bons quanto você, isso mostra o quanto você é um bom líder. Isso mostra o quanto você inspira, o quanto de verdade você exerce a sua liderança. Mas assim, no começo, logo no começo, né, da carreira, a gente sofre desse problema. E aí eu passei também por um processo bem legal de, né, de treinamento e que isso foi ficando evidente ao longo dos anos. Adriana, engraçado, lendo aqui o comentário da galera aqui, né, ó, a Cristina colocou aqui que arrisco a dizer que centralizador é um medroso. Centralizador não é um medroso, Cristina, não pode se arriscar, não. É um medroso mesmo, ele É, carrega o medo dentro dele. Na realidade, ele carrega o medo juntamente com as informações que ele protege. É um protetor do medo. A Thaís colocou aqui, quando eu mudei para a gestão de uma gerência que me deu autonomia, dobrei minha produção. Me refiro a 2 milhões. Pouca coisa, hein, Thaís? Só 2 milhões? Meu Deus do céu. A Lu muito também bom. falou, fazer discípulos. É isso aí, falou tudo, Adriana. Hoje você delega à distância, muitos percebem que a equipe rendeu mais dessa forma. Onde estava a questão? É verdade, né? Aonde está a questão quando o problema às vezes é o rendimento, né? Às vezes não é você estar próximo da pessoa. E a gente vai trabalhar agora, Adriana, com um cenário. Ó, eu tava conversando com uma pessoa hoje que a gente caminhou 10 anos, né? De 10 a 15 anos a gente antecipou o formato de trabalho desse teletrabalho. Então as nossas lideranças, elas também têm que ser transformadoras. E a nossa liderança também, o nosso estilo de liderança também tem que ser transformacional, de você transformar pessoas. Não é só dar o resultado, mas é ser transformador. Porque se a gente fizer toda a nossa trajetória como líder e a gente não ajudar a pessoa a ser transformada, também, olha o ambiente que a gente está entrando, cada vez mais distante, né, Adriana? Verdade. Muitas questões emocionais. Você falou aí de várias pessoas que tiveram um bug emocional aí. Como é que a gente ajuda essas pessoas? Um bug geral, né, Luísa? E o que a gente, pelo menos o que eu tentei fazer durante esse período, era mostrar que existia uma luz no fim do túnel, que não estava tudo perdido. Parecia estar tudo perdido, mas não estava tudo perdido. Eu cansei de ouvir líderes me falando: olha, o ano está perdido, esse ano já era, esquece que esse ano a gente não vai conseguir. E eu, não, gente, calma, tem uma luz no fim do túnel, vamos achar um caminho, vamos rever a sua situação, vamos rever a sua empresa, vamos rever o seu modelo de negócio. E aí eles começaram a enxergar, alguns começaram a enxergar um novo cenário e começaram a trabalhar em cima dele, outros não. Porque é uma decisão que você tem que tomar, né? A gente pode até mostrar alguns caminhos, mas a decisão de seguir esse caminho, de mudar a forma de pensar, é do líder. E aí aqueles que conseguiram reverter a situação, a gente está vendo o resultado hoje. E aqueles que decidiram sucumbir, vai começar agora a trilhar um caminho que poderia ter sido trilhado lá em março, abril, entendeu? Adriana, eu arrisco a dizer que a gente, como você falou, né, que a inteligência emocional é um dos principais fatores. Eu acho que a inteligência emocional, não só o aspecto da inteligência emocional, gerenciamento emocional, que é abrangente, né, que é você conseguir, primeiro, dar conta do seu e ajudar os outros. Eu acho que vai ser um dos principais aspectos desse líder do futuro, porque se acontecer uma pandemia novamente, como é que você reagiria? Você que está assistindo essa live ou que vai assistir esse vídeo depois? Se acontecesse novamente uma pandemia, qual seria o seu plano de ação? Como o nosso amigo Rogério fala sempre, né? Qual seria a sua forma? Qual seria o processo de atuação do seu dia a dia? O que você faria de imediato? O que você mudaria? O que você deixaria de lado? Quais seriam os aspectos a serem trabalhados? Então, uma das principais coisas, ou talvez uma das coisas mais importantes, é a gente entender todo
engessamento, como aproveitar a palavra que a Diana colocou aqui, esse engessamento emocional que as pessoas passaram durante décadas, acreditando que viver as atmosferas emocionais eram coisas de gente fraca, de pessoas fracas. E agora nós estamos diretamente conectados aí com uma geração de pessoas que não conseguem subsistir aos ataques na mente. A gente está vivendo um período, Adriana, não sei se você concorda comigo, mas nós estamos vivendo um período... Ah, o professor Barbosa é excelente, Kelly. Você tem uma sorte na vida, Kelly, de ter o professor Barbosa. Mas as questões emocionais, os bloqueios emocionais, os ataques na mente, toda a toxicidade que a influência externa, essas ameaças sociais, o medo social que você está vivendo hoje e ainda vive, só pode ter um efeito na sua vida, te fazer melhor. Se você não aprendeu com tudo isso, se você não aprendeu a ser uma pessoa melhor, um líder melhor e entender melhor quais serão os novos posicionamentos de conexão de um líder, você está perdido, você está perdido. A sua carreira está correndo ou está andando por um fio. Você está caminhando sobre um fio. Porque se você não conseguir ajudar as pessoas a serem melhores e se conectar aos resultados, focarem nos seus resultados e esse processo, esse mindset positivo, essa mentalidade positiva, você está na roça, como diriam. Como diria o meu avô, você está na roça. E literalmente está na roça mesmo. Então, foque no seu autodesenvolvimento, foque no autoconhecimento, foque na forma de fazer leitura das pessoas, da leitura do seu time, a leitura de resultados. Às vezes a gente achava, Adriana, há uns 10 anos atrás, eu escutei muito líder assim, falando, e você escutou, a gente tem um caso de um líder que falou assim para nós há pouco tempo, nossa, eu trabalhava com pressão, eu achava que a pressão que fazia dar resultado, e não era, Adriana. Exatamente. A gente, né, convive com pessoas que até hoje acham que é a pressão que vai trazer o resultado, e não é, né? É o engajamento, é você motivar a equipe, é mostrar que existe um caminho, que existe a possibilidade daquilo que você está colocando. Eu acho que o principal papel do líder é esse, é dar o caminho, é mostrar o caminho, não é fazer pela pessoa, mas é mostrar o caminho para chegar lá, né? E isso tem sido, assim, incrível nas pessoas que a gente tem percebido, assim, uma liderança eficiente, uma liderança que tem conseguido trazer esses resultados. Aí o resultado vem como consequência, né? Não pela Adriana, pressão. deixa eu te... Tá muito, muito tranquila essa conversa. Deixa eu mexer com você. Você já Vamos trabalhou apimentar. pressão, com pressão, pressão? Você já sofreu, já aplicou pressão? Verdade, é Eu já verdade. passei, verdade, eu já passei por muita pressão mesmo. E eu cresci muito com essa pressão, porque, na verdade, né, eu tinha uma característica que eu conseguia evoluir com a pressão. E eu tentava absorver a pressão e não transmitir para o pessoal que trabalhava comigo, mas eu acabava ficando até doente, porque você recebia porrada e eu não gostava de transmitir da mesma forma que eu recebia. Então, nesse período, eu acabei até ficando doente de tanta pressão que eu sofri. E, assim, eram líderes completamente malucos, né? Que a gente fala, assim, um pingo de inteligência emocional que achava que a pressão ia fazer com que trouxesse resultado. E a gente viu que não trouxe resultado nenhum. Então, assim, a pressão traz resultado por 1 ou 2 meses, no máximo. Mas a longo prazo não consegue manter. Mas eu já tive um período da minha vida que eu trabalhei sob muita pressão mesmo. Ô, Adriana, eu acho que a pressão só funciona para aquele negócio de você amassar o alho. Ali funciona a pressão, viu? É Ali isso funciona a mesmo. pressão, porque eu acho que a pressão ela vai funcionar, na realidade, a gente trocando, né, os termos e trocando também os eventos. A Thaís colocou até uma coisa legal aqui, ó. Acho que muitos líderes têm o ego não tratado, têm o prazer de mostrar poder. Thaís, existe um cara chamado Foucault, ele falava do pequeno poder. A Diana é melhor que eu do que nisso, a Diana que está aqui na sala. Mas o Foucault ele falava da síndrome do pequeno poder, o cara que ele precisa mostrar que tem poder. Ele precisa mostrar que ele é o líder daquele lugar. Desculpa, não, nada contra uma pessoa que às vezes toma conta de um shopping e ela acha que é dona do shopping. Então, às vezes a pessoa ela precisa mostrar, por não ter,
literalmente, o ego não tratado, ela precisa mostrar que ela está dominando aquela área. Ela precisa mostrar quem é o chefe. E eu acho que nos ambientes, com relação à pressão, voltando a falar, eu acho que a pressão, ela foi muito importante, acho, que para as pessoas que trabalharam em 1970 e 80. A gente vivia sob muita pressão. Eu não trabalhei nessa época, mas a partir de 90 ainda existia a cultura da pressão. Você precisava trabalhar sob pressão. Anos 2000 a pressão. Aí 2010 já começou a falar em um ambiente equilibrado. Aí 2020, 2019, 2018 você já começou a falar em inteligência emocional, parará, parará. Então, olha só a evolução também. A gente também precisa acompanhar essa evolução humana. É As verdade. pessoas elas começaram a ficar mais doentes. E você fica mais doente se você trabalhar sob pressão. E o detalhe importante, né? A pressão não mostra de verdade o líder que você carrega. Líder que Não. trabalha sob pressão não sabe mostrar aquilo que é e aquilo que deseja do seu time. Porque eu sempre brinco, né, Adriana? A gente colocou, algumas pessoas colocaram aqui, né? A Eliana colocou tanta coisa aqui que eu não consegui me pegar. Síndrome de pequeno poder, angústia, a Senara colocou, é muito ruim. Mas eu vejo que quando nós estamos diretamente ligados à pressão, nós estamos desconectados com a nossa melhor performance. É isso mesmo. Nós não conseguimos nos conectar na nossa melhor performance. Quando E o que, você... e o Oi? que acontece, Luiz, assim, que quando você está muito sob pressão, você está só focando naquilo que a pessoa está te cobrando, a sua criatividade vai a zero. Então, Isso aí. como você não é criativo, você não consegue achar soluções. E criatividade também envolve em achar soluções para alguns problemas, achar a melhor forma de fazer aquele trabalho. E quando o líder é dessa forma, ele coloca muita pressão sobre a equipe acaba fazendo o que ele quer, mas só o que ele quer. Ninguém consegue dar uma sugestão, ninguém consegue ser criativo, trazer novas ideias, novas soluções para os problemas que estão acontecendo. Então, ele centraliza tudo, sai tudo do jeito que ele quer, mas ninguém consegue evoluir além disso. Então, vai ficar tudo da forma que ele sempre quis mesmo. E ele não tem certeza que se o que ele quer é o melhor caminho, né? Apesar de achar que ele sabe tudo, mas nem sempre é o melhor caminho. Adriana, a gente passou por um período de muito domínio e submissão, né? Acho que a liderança era pautada por domínio e submissão. Então existia um poder coercitivo, existia um poder legítimo, e hoje a gente está falando por um poder por competência. E agora a gente começa a falar por um poder de liderança que transita pela ótica da inteligência emocional. Então a gente falava de coerção, de submissão, de recompensa. Aí depois a gente falou de ser uma liderança legítima, e agora a gente fala de uma liderança que atua por competência, que rege o trabalho por competência, e a gente vai entrar num novo... Atenção aí, líderes, nós estamos entrando num novo patamar da liderança, que é a liderança por inteligência. Ah, mas eu sempre trabalhei assim. Mentira, não trabalhávamos assim. A gente Não. trabalhava por resultado e por pressão. E bate pressão, e bate no cara que está embaixo. Porque nós não sabíamos e não sabemos ainda, de fato, quais são as competências do líder. A gente não achou ainda, né, Adriana, o eixo de você ser extremamente liberal ou ser abusivo, como a Diana colocou aqui. Então a gente perdeu a conexão, a balança, o fiel da balança entre ser abusivo e ser liberal demais. O chefe, para ser bom, para sair bem nas pesquisas de clima, ele é bonzinho demais. É o cara que é bonzinho demais, mas não consegue. Não. Atenção, você que está assistindo aí. Se você é um chefe bom demais e não ajudou a transformar ninguém, a sua liderança só tornou boa para você. Você só se tornou um líder bom para você. O líder bom, ele tem que ser um líder, ele tem que ser literalmente bom, mas ele tem que ser um líder transformador. Se você é Inspirador, um né? líder que não atuar só por bondade e não atuar por legitimidade, você tem que ser legítimo como líder. E o líder legítimo, ele não atua só por bondade, ele atua por transformação. Então você precisa atuar por transformação. Você precisa criar e construir legados. O cara, eu vou falar, Adriana, uma vez eu participei de uma rodada numa universidade aqui em São Paulo. Fui lá participar de uma rodada de MBA, era uma banca final e me chamaram para participar. E aí o professor, doutor, ele chegou para mim e falou assim, porque eles chamam todo mundo de professor, né? Professor Luiz, me fala uma coisa,
como é que você sabe que você transformou bons líderes? Como é que você sabe que você foi um bom líder? Aí eu falei para ele assim, ó, porque eu deixei um legado de transformação. Muitas pessoas que passaram por mim hoje são líderes também. Então, quando a gente pensa em transformação de verdade, Adriana, a gente não pode pensar em ser legitimamente bom, porque se eu sou legitimamente bom, eu perco o caráter legítimo de transformação. Então, acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter como líder, né, Adriana? Exatamente, Luísa. O fato de você... eu estava até ouvindo hoje um cliente ele falando que ele tinha estabelecido um líder, um gerente lá, e o gerente, ele queria ter todo mundo como amigo. Eu falei, mas isso não é liderança, né? Você ter todo mundo como amigo, não impor aquilo que precisa ser feito, não cobrar resultado, também não é ser líder, porque as pessoas vão ficar na zona de conforto, não vão trazer o resultado necessário, e no final ainda vão culpar o líder, que não levou as pessoas para esse lugar. Então, também tirar os liderados da zona de conforto, fazer subir um nível, trazer o melhor do potencial de cada um. É ser um bom líder, sim. A gente não está falando de pressão, mas de levar as pessoas para um outro nível, né? Colocar as pessoas num outro patamar. Porque se deixar, você mesmo sabe, né? Que tem liderado a gente, se deixar, a gente fica na nossa zona de conforto, não faz nada, vai fazendo as coisas aos poucos, não vai fazer live, não vai gravar vídeo. Então a gente permanece na nossa zona de conforto, que é melhor, afinal de contas. Mas um líder leva a gente para outro lugar, coloca a gente em outro patamar. Então é muito importante colocar isso para os líderes que estão assistindo aqui a gente. Então, um líder também é desafiador. Ele leva as pessoas para um outro caminho, né? Mostra um caminho. A pessoa, se passou pela sua liderança e não saiu num nível melhor, é porque você não fez o trabalho que precisava ser feito com essa pessoa. Então, esse é um aspecto do líder que a gente não pode abrir mão, porque quando a gente vai para o outro extremo, sai da pressão, às vezes a pessoa acha que pode deixar a pessoa trabalhar como quer, sem crescer, sem evoluir. E esse também não é o caminho correto. Adriana, é engraçado, né? Que eu li bastante coisa aqui que estava passando aqui, né? Se você pode ler também, Adriana, e acompanhar o raciocínio da galera aí, mas é incrível, gente. Isso que a Adriana falou é muito, muito pertinente e muito prudente. Se você não puder, né? Se você não conseguir ser um líder eficiente, trazendo o aspecto equilibrado daquilo que você precisa cobrar, daquilo que você precisa requerer. Às vezes, cobrar não é nem a palavra. O que eu preciso de resultados? É isso que você tem que mostrar para o cara. E detalhe importante, que às vezes a gente quer que a pessoa dê resultado, mas a gente fala assim, ó, eu preciso que você tenha resultado X. Aí você vai lá e acabou a sua história. Você não fala para o cara como é que ele pensa aquilo. Gente, liderança é você transitar pelo caminho de ajudar e a pessoa conseguir refletir sob a influência daquilo que você falou. Às vezes você não precisa falar assim, eu preciso de resultado. Às vezes a influência da pessoa fala assim, time, esse mês é um mês que a gente precisa dar resultado. Ou fulano de tal, o que você pensa disso? Nós enfraquecemos as pessoas porque nós limitamos elas a pensarem. Nós limitamos o pensamento. Se você é um líder que... Daqui a pouco eu estou em cima da câmera, Adriana, ficou louco. Se você é um líder que limita o pensamento e a ação das pessoas, você precisa se refazer, se ressignificar. Esse é um tempo das lideranças autocráticas caírem e chegarmos a um período das lideranças transformacionais. O cara que vai te ajudar a ser transformado, o cara que vai te ajudar a pensar. Líderes que vão trazer verdadeiras inquisições do pensamento para você. Líderes que vão te fazer pensar, refletir, pensar sobre o que você faz, sobre o que você é. Não adianta da sua resposta pronta, a gente está acostumado a vida inteira a receber. Por isso que a gente tem uma geração, várias gerações, de líderes que se destruíram emocionalmente porque eles não sabem pensar. Não é isso, Adri? É isso mesmo. A Tati até colocou algo aqui que eu sempre bati, Luiz. E tem pessoas que ainda acham que o bom líder precisa ser o melhor tecnicamente. Não, eu quero ter os melhores técnicos comigo. Eu quero ter o melhor naquela área, eu quero ter o melhor na outra área. E eu não vou saber tanto quanto ele. Eu não tenho que saber tanto quanto ele. Mas eu tenho
que saber como conduzir ele para um caminho melhor. Porque a gente não é especialista em todas as áreas, mas a gente precisa de especialistas. Então, o especialista ele vai ser muito bom sim naquela área que ele está fazendo, porque ele é um especialista, e eu tenho que conseguir tirar o melhor desse especialista. Então, é isso que as pessoas confundem. Ah, então o meu gerente, o meu diretor, ele sabe menos que eu. Claro, você é o técnico, você é o especialista. Eu não tenho que saber, eu cansei de falar isso quando eu trabalhava em empresa. Eu não tenho que saber o tanto que você sabe. Você é o cara, você é o especialista. Agora eu tenho que saber como liderar você. Eu tenho que saber como extrair o melhor de você. Então, isso é muito importante mesmo, líder, e as pessoas confundem muito isso e acabam querendo se tornar especialistas também para saber liderar, e não é necessário. É necessário ter liderança, saber comandar, mas não saber tudo que os especialistas sabem, porque é impossível, né? A gente lida com muitos especialistas e os caras vão ser sempre mais especialistas que a gente. Adriana, e a gente está indo para a parte final agora da nossa live, já Já? estamos chegando a... Parece uma loucura, né? Isso acaba rápido demais, né? Nós estamos indo para a parte final da nossa live. Se quiser fazer uma pergunta para Adriano, para mim, pode fazer para a gente tentar responder. Mas acho que uma coisa importantíssima nos nossos dias, e agora nesse período pós-pandêmico, é que muita gente não vai voltar para os seus ambientes de trabalho, e os líderes eles vão ter que atuar por resultados remotos. Então você vai ter que atuar sobre resultados remotos. Ó, eu tenho uma cunhada que ela trabalha num grande hospital aqui em São Paulo e não vai... A área administrativa, toda essa área administrativa do hospital não vai voltar mais. Todos eles atuando e o resultado acontece. Mas se você precisa ter uma gestão conectada ao seu liderado. Então a gente está trabalhando agora, não é mais pela coerção, pela pressão e pela presença. Olha só, gente, atenção agora que eu vou falar. Nós nunca precisamos disso. Esse período só veio mostrar para a gente que a gente não precisava disso. Que você pode ser líder à distância. O bom líder ele se faz na ausência, não na presença. Quando você tem líder na ausência, quando o cara é requisitado na ausência, você tem só os puxa-sacos próximos de você. Agora, quando a sua liderança na ausência, isso é uma liderança sob honra. Isso é uma liderança sobre respeito. Isso é uma liderança sobre admiração. Sobre admiração. E a liderança sobre admiração, ela funciona. Agora, a liderança sobre coerção, ela morre. Você pode ser um líder coercitivo por algumas jornadas, mas você não vai conseguir ser a vida toda. Você pode até atuar sobre coerção algumas vezes, mas não vai conseguir fazer sempre. Então, a sua liderança precisa ser pautada não pela presença. A presença, ela, às vezes, é importante, mas, o período pós-pandemia, Adriana, só revelou que nós não precisávamos de líderes presentes e que nós não precisamos de líderes presentes. É óbvio que se você falar assim, precisa de uma atividade X específica, que precisa de um domínio técnico, aí ok, mas esse período pós-pandemia e as pessoas trabalhando remotamente e os resultados melhoraram, só trouxe a prova de que os líderes efetivos, eles lideram de qualquer lugar. Eles sabem liderar de qualquer lugar. E um detalhe importante, como um aumento dos processos emocionais, esse líder também atua sobre isso. Não é só deixar a cargo dos psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Esses líderes também têm que atuar, né, Adriana? O bom líder, ele precisa saber ouvir e precisa saber o momento, né, de ser assertivo com a pessoa. Porque tem aqueles momentos, Luiz, que a pessoa precisa de um ouvido, realmente precisa ouvir, você precisa estar ali para ouvir, para aconselhar, mas tem momentos também que você tem que tirar a pessoa do lugar onde ela parou, né? Porque algumas pessoas também, isso durante a pandemia também aconteceu, e eu vi muitos líderes atuando diretamente com seus liderados, com seus funcionários, porque muitas pessoas também ficaram paradas durante a pandemia, ficaram com medo, tudo isso. E eu vi líderes atuando, tirando a pessoa daquela situação, trazendo segurança, porque muitas pessoas começaram a ficar com medo de perder o trabalho, e isso trouxe uma insegurança, paralisou. E eu vi líderes tirando pessoas desse lugar. Então, o papel do líder também é esse: entender o momento que a pessoa está vivendo, entender a situação e agir
pontualmente naquele momento, naquela situação. Porque não adianta também achar que todas as pessoas vão reagir à situação da mesma forma. Uns reagem de um jeito, outros reagem do outro. E o líder tem que saber transitar nesse caminho aí. Tem que saber transitar com um de uma forma, com o outro de outra, puxando um, segurando o outro, ouvindo o outro. E é esse o desafio do líder. Adriana, engraçado, né? Que a gente está falando sobre liderança e a gente viveu vários aspectos da liderança. A gente vive agora um período de aspecto da liderança libertadora. Vou colocar um termo, a liderança libertacional. Você vai ser liberto do seu líder, da pressão. Porque tem ainda líder que pressiona mesmo à distância, viu, Adriana? Os líderes que não aprenderam a ser líderes, eles vão pressionar à distância. Eles vão ser chatos na distância, porque eles já eram chatos, não mudou nada. O meu chefe, ele continua me ligando, ele faz chamada de vida. Não aprendeu ainda o aspecto da liderança transformacional. Liderar sobre a influência é diferente de liderar sobre a coerção. Às vezes a gente confunde a coerção com a influência. Eu estou influenciando meu liderado. Não, você está manipulando. Não. Você está manipulando. Se você estiver manipulando, mesmo. É hora de tirar, Adriana, literalmente, é hora de tirar a sujeira debaixo do tapete e seja um líder transformacional. Os líderes que a gente atende, CEOs de empresa, diretores de empresa que eu atendo, presidentes de empresa, donos de empresa, eu sempre vou bater na mesma tecla. Quanto você está transformando a pessoa que trabalha com você? Qual é o seu plano de sucessão? Quantas pessoas você está preparando para ficar no seu lugar? Existe uma cadeia de sucessão sobre o seu lugar? Então é hora de tirar a sujeira debaixo do tapete e acabar com essa hipocrisia de que líder está pronto e acabou. Não. A liderança é uma liderança que precisa ser transformada todos os dias. O tempo todo, né, Luiz? É muito importante a gente bater nessa tecla. Por melhor que você seja, por líder melhor que você seja, sempre tem algo a ser trabalhado. Nós estamos em evolução, nós sempre estamos evoluindo. E o mundo vai mudando, né? Então, se você era um bom líder o ano passado, esse ano não quer dizer que você já está pronto para esse ano, para tudo que está acontecendo. Para a pandemia, para pós-pandemia, para esse novo modelo de trabalho. Então, os líderes precisam ser trabalhados, todos os líderes, todos nós, né? Precisamos trabalhar a nossa liderança, precisamos pontuar aquilo que na nossa vida, na nossa liderança, são os pontos fracos. Todos nós temos pontos fracos. E não é vergonha nenhuma para nenhum líder admitir os pontos fracos. À medida que a gente admite onde estão os nossos pontos fracos, fica mais fácil trabalhar, fica mais fácil evoluir. Então, um dos pontos que eu quero deixar, porque a nossa live já está terminando, é assim, avalie os seus pontos fracos, busque ajuda, sim. Existem pessoas preparadas para te ajudar a evoluir na sua liderança. Não tente fazer tudo sozinho. Não tente sucumbir na sua liderança e achar que você não tem ninguém para falar, ninguém para contar, porque muitos líderes têm medo, têm receio de falar sua fraqueza e achar que alguém vai tomar o seu lugar, não vou achar que ele é tão bom assim. Não tenha esse medo. À medida que você mostra o seu ponto fraco, que você sabe o seu ponto fraco, que você trabalha nele, você vai ser um líder muito melhor. Você vai evoluir muito mais na sua liderança. Então é isso, Luiz. É trabalhar mesmo. Pode falar. Trabalhar mesmo. Trabalhar mesmo os nossos pontos fracos, trabalhar a nossa inteligência emocional, entender aquilo que a gente não está inspirando. Tem coisas que a gente faz que não inspira ninguém. Então, olhar para esses pontos que a gente está fazendo, que não está inspirando ninguém. Se precisar sentar, rever o caminho. Não tenha vergonha de rever o caminho. Olha, eu fiz dessa forma até agora, gente. A partir de agora, eu estou chegando à conclusão que isso não está trazendo o resultado que a gente precisa. Mudamos a rota. Então, não tenha medo de mudar a rota. Faz parte da liderança. Um bom líder reconhece que não está no caminho e muda a rota, sim. E eu sempre admirei líderes que admitiram, olha, isso aqui não, a gente achou que esse era o caminho, mas não é. Vamos rapidamente mudar a rota e seguir por esse caminho. Então, é essa mensagem que eu quero deixar, hein, Luiz, para o pessoal que está nos assistindo. Engraçado, a gente já está terminando já, gente. Eu queria falar, né? Você precisa ser um mentor de você mesmo. A primeira coisa, você precisa ser um mentor de si. Se você não é um mentor de você, o mentor dele mesmo, ele vai falar coisas para ele mesmo que ele vai olhar no espelho e falar assim, cara, você precisa melhorar nisso.
olha, você precisa ser transformado nisso, ó, existem aspectos de fraqueza, não querer encobrir as nossas fraquezas e deixar para lado. O mentor, eu falo que o mentor é, igual, é como um pai, né? Nem sempre ele vai falar o que ele quer, mas ele vai falar o que precisa falar. E às vezes Nem você sempre que precisa a ser um gente mentor de gosta, você. né? Nem Sim, sempre que a gente às vezes. gosta. E ser um mentor de você mesmo é você falar coisas para você de onde você não está indo bem, de onde você precisa atuar, de onde você precisa ser mais coerente com você. Se a sua liderança, olha só, se você já entrou e já saiu de vários lugares, você que vai assistir nesse vídeo, vai assistir esse vídeo depois, você que já entrou e saiu de vários lugares e a sua liderança você ainda não descobriu por que a sua liderança é tão instável, talvez seja melhor você rever se o seu posto de verdade é um posto como um líder. Às vezes você precisa ser um bom técnico. Às vezes é melhor ser um bom técnico do que ser um péssimo líder. Não estou falando que nós Isso não mesmo. tenhamos que nos colocar na posição de líder. Temos que fazer. Mas às vezes você forçou a barra para... Muita gente, Adriano, já vi muita gente derrubando gente em empresa. Muita gente que derruba gente em empresa para subir um patamar. Mas aí você sobe no patamar, é como se você estivesse no último degrau da escada. É como se você acha que você subiu, mas você está lá embaixo, porque o que esperam de você é muito, muito além daquilo que você carrega. Então, Luiz, seja um só mentor de você mesmo. Oi, pode falar. Só colocar um ponto rápido aqui, que às vezes a gente comete um erro como líder, eu já cometi durante a minha liderança, de achar que um bom técnico ele pode ser um bom líder. E muitas vezes você perde o técnico e o líder, né? Porque a pessoa tem um perfil ótimo para técnico, domina muito bem o assunto, mas é zero na liderança. Então é muito importante isso que você falou mesmo, para a gente como líder também não cometer o erro de colocar ótimos técnicos na liderança e perder os dois, né? Às vezes a gente acha, e às vezes a gente coloca o bom técnico por uma ineficiência nossa de ter preparado ele para ser um líder. Às vezes a gente É. foi ineficiente, tem que admitir isso. A gente às vezes tem que ir no mercado e buscar, às vezes, um bom líder. Mas às vezes muitos de nós temos medo do que a gente vai buscar no mercado. E aí a gente vai buscar alguém inferior a gente, Adriana. É falta de inteligência ou falta de sabedoria? Eu acho que é falta de É falta de sabedoria. sabedoria. Às vezes você foi inteligente, porque você cavou uma oportunidade para jamais ser confrontado com a sua fraqueza. E às vezes a falta de sabedoria, porque você pode, literalmente, com uma pessoa melhor, você pode também subir o nível. Então, É isso fiquem mesmo. atentos, né? Que acho que esse é um tempo, Adriana, que a gente pensar, né? Conhecer as outras pessoas é inteligência, mas quando você conhece você, é sabedoria. Marca essa ideia para colocar no status do É, WhatsApp, hein? essa eu vou colocar no meu. Conhecer, conhecer a si mesmo, conhecer os outros é sinal de inteligência. Agora, conhecer as demais pessoas, você precisa de muita sabedoria, muita habilidade. Então, nós estamos entrando no período da liderança que precisa ser uma liderança sábia, uma liderança que conhece muitos outros, mas que privilegia a si, que entende quem ele é, entende quais são as vulnerabilidades, entende quais são as fraquezas, entende quais são as dificuldades, né, Adri? E ajuda a trabalhar esses pontos fracos, Luiz. É Eu isso acho que o aí. melhor líder, eu tive um líder que me inspirou muito, eu sempre falo dele, todo mundo já conhece, porque eu sempre falo dele, e ele É o alemão. pontuava os meus, o alemão, é o Axel, né, tenho que falar aqui. Ele pontuava claramente os meus pontos fracos, ele falava assim, olha, você precisa melhorar aqui, aqui, aqui. E às vezes eu olhava para ele e falava assim, mas como? Ele falava assim, assim, assim. A sua liderança precisa melhorar nesse aspecto. Mas como? Assim, assim, assim. Então, esses líderes inspiram. Faz, acho que 10 anos, 12 anos que ele foi meu líder e até hoje eu lembro dos ensinamentos dele. Então, ele deixou um legado para mim. Eu acho que é isso que a gente precisa deixar. Pontuar, colocar os pontos fracos das pessoas que estão sob nossa liderança, mas mostrar o caminho para elas como melhorar isso. Deixar claro para Adriana, elas. Pode falar. deixar claro para elas. Como fazer isso, né? Porque às vezes a gente só fala, ó, seu ponto fraco é esse. E a pessoa fica ali com aquele ponto fraco e não sabe como melhorar, como crescer. Então, colocar o ponto fraco é importante, mas mostrar o caminho para melhorar esse ponto fraco também é muito importante. Adri, a gente vai finalizando já aqui. Ó, e você falou uma coisa que eu ia falar. Pelo amor de Deus, líderes que vão assistir esse vídeo em qualquer parte do mundo. Feedback não é feito de qualquer jeito. Feedback precisa ser estruturado. Feedback precisa de responsabilidade. Feedback precisa de respeito.
Feedback dado de qualquer jeito é informação jogada na lata de lixo. Você está tratando o outro como um lixo. Então, feedback, para termos um bom feedback, você precisa ter uma estrutura, você precisa preparar um ambiente, você precisa falar dos pontos positivos da pessoa, você precisa falar o que ela precisa melhorar e você precisa perguntar para ele o que ele acha de tudo isso. Senão não é feedback, senão não tem uma forma de troca de informação. Então, cuidado, você que é líder aqui, você que vai assistir, e você que precisa receber feedback do seu gestor, não tenha receio de chegar nele e falar assim, chefe, eu vi que você está com muitas atividades, mas eu gostaria de saber como é que eu estou indo. Porque a gente não pula o muro, Adriano, eu brinco com essa expressão, às vezes a gente quer que o outro... Às vezes o outro não foi instruído para isso, e ok por isso. Mas crie você, então. Crie você a conexão, crie você essa liga, essa conexão. Então, esteja conectado à importância do feedback. Às vezes a gente não sabe porque as pessoas vão para o mercado procurar oportunidade, mas aí quando você faz uma entrevista de desligamento, o cara fala assim, ah, ninguém me dava feedback, eu não sabia se eu estava indo bem ou não, eu preferi sair. Vai ganhar mais? Não, eu vou ganhar a mesma coisa, mas eu preferi sair, porque eu não sabia se eu estava indo bem. Fiquem atentos, existe uma grande complexidade em dar feedback, que é não dar. A maior complexidade em dar feedback é não dar. Mas ele precisa ser, no mínimo, respeitoso e cuidadoso. Porque você está lidando com gente. Nós não estamos ligando com máquina. Pega a máquina e fala assim, ó, você esse mês você usou tantas pilhas, a sua produtividade foi tanto, e você acendeu a luz, de vez em quando você acendia a luz, de vez em quando você não acendia. Então, eu queria te dar esse feedback, tá? Isso a gente faz, nem com máquina a gente faz, porque senão a gente é louco. Isso aí você faz com pessoas, você faz de forma estruturada, pensada, respeitosa e deixando também que o outro pense o que ele fez. Deixando também que o outro se posicione sobre o que ele fez. Adriana, estamos indo para os 2 últimos minutos. Você fala aí. Não, então é isso. Eu acho que nós falamos um pouquinho, né, sobre liderança. Você é o especialista no assunto, né? Eu só vim Eu passar um não, você pouquinho é aqui também. daquilo que eu vivi, Somos. né? Da experiência que eu vivi e que, assim, tiveram coisas que marcaram muito durante a minha vida. E algo que eu quero deixar para os líderes também é ter coragem de pedir um feedback para as pessoas que trabalham com ele. É difícil, porque às vezes a pessoa não sabe como dar esse feedback e você não sabe como receber. Mas eu tive muita experiência assim, transformadora. Quando eu perguntei para algumas pessoas que eu liderava um feedback sobre mim. E algumas coisas que eles falavam, eu não percebia que na minha liderança tinha esse problema. E aí as pessoas davam feedback, eu ficava pensando em como melhorar, e isso ia transformando a forma que eu trabalhava, a forma que eu liderava. Então é isso que eu quero deixar para os líderes que estão aqui, tenham coragem de pedir um feedback para sua equipe também. Às vezes você não vai ouvir muito bem o que você gostaria. Alguns vão falar muito bem do teu trabalho, mas alguns vão pontuar algo que precisa ser melhorado na sua liderança. E nada melhor do que aquele que está junto com a gente, que trabalha no dia a dia com a gente, para dar esse feedback. Então é isso, Luiz. Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer o convite, foi um desafio, né? Fala aí para todo mundo que você me colocou hoje em xeque. Gente, eu fiz um cheque, coloquei a Adriana em xeque. Literalmente a live foi em xeque para Adriana. Eu chamei a Adriana para participar dessa live 10 para 7 da noite. 10 para 7 da noite eu chamei a Adriana. Então ela foi colocada em xeque também. Mas eu agradeço, Luiz. Agradeço muito ter participado. Você é sempre demais, sempre levando a gente, né, a se superar, né? Se superar a cada dia. Porque eu gosto de me preparar, de pensar no material, no que eu vou falar. E dessa vez foi um desafio bem grande. Mas eu agradeço Venceu, a Adriana. oportunidade. Obrigado a Vencer todas mais as uma. pessoas. É isso aí, vencemos mais uma. Obrigado a todos vocês. Se vocês quiserem compartilhar depois, vai ficar salvo essa live nos nossos no IGTV aqui. Obrigado, Sullivan. Obrigado, Fraides. Obrigado, Sinara. Obrigado pelo carinho de vocês, né? A gente está aqui por causa de vocês também. Então, essa é uma informação que a gente fala. Democratizar a informação. Às vezes as pessoas falam assim, esses caras estão querendo vender livro. Agora não, mas uma hora talvez a gente vai vender livro aí, mas isso aí. esse não é o momento. Tá? Mas muito obrigado a cada um de vocês pelo carinho, pela atenção especial, pelo incentivo, né? E acho que a gente conseguiu aqui passar um pouquinho, né? Se você quiser, se você desejar ser um bom líder, que você trabalhe com respeito, cuidado, amor às pessoas e sempre utilizando do poder, né, transformador que é a liderança.
A liderança transformadora, ela não deixa dor. A liderança transformadora, ela acrescenta, ela muda, ela transforma, mas ela não deixa marcas ruins. As marcas que ficam são marcas sempre boas. E é sobre isso que a gente queria falar nessa noite. Muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado a vocês que vão assistir depois dessa live. Foi um prazer. E vamos trazer depois mais temas aí, falando sobre a liderança e sobre esses aspectos aí. Que você saia desse checkmate. Saia desse checkmate, que você melhore os seus aspectos de liderança. Que você seja transformador e use dos aspectos de empatia, respeito e cordialidade para transformar pessoas. Existe um legado sobre a sua vida e sobre as suas responsabilidades. Que você cumpra isso. Tá bom? Um abraço a todos. Muito obrigado. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Um abraço.